Hoje eu estou empolgado. Tem algo diferente quando a gente medita na palavra, sabe, vai mudando algo por dentro de nós. E é impossível isso não se manifestar no natural. Quando nós nos expomos à palavra, quando nós meditamos na palavra. E o privilégio de poder estar aqui é justamente isso, porque antes de trazer, antes de dar, a gente recebe. Então, e eu tenho certeza que se eu conseguir passar tudo aquilo que o Senhor já derramou nesse bom depósito, você vai sair daqui transformado. Tem áreas na tua vida que precisam ser mudadas, assim como na minha. E só há uma forma disso ser mudado, através da palavra. E Deus me deu uma palavra e o tema é correspondendo ao propósito. Todos nós temos um propósito coletivo, mas cada um de nós tem um propósito individual, que já foi derramado em você e vai ser exigido de você. Amém? E eu tenho certeza, querido, quando nós nos expomos à palavra do Senhor, sabe, algo começa a mudar em nós, e aí vem a questão do fruto. E esse fruto, ele é transparente para que as pessoas venham usufruir dele. Amém? Abra sua Bíblia aí no texto que a gente vai meditar um pouco, Efésios 2, 10. Efésios 2, 10 vai nos trazer, eu trouxe algumas anotações para que a gente venha ter um começo, meio e fim. E eu quero começar com esse texto que diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, paramos aqui e começamos desse princípio, que Deus já preparou. Ele não está preparando, Ele já preparou. E por que ainda não estamos na plenitude? Porque estamos sendo aperfeiçoados. Cada dia que passamos, cada dia que meditamos mais na palavra, mais nós somos aperfeiçoados. Mas tudo já foi feito. Antes eu dizia, Deus está preparando algo para você. Mas na verdade Deus está preparando você para receber algo que Ele já determinou para a sua vida. Deus está me preparando para que eu não perca a bênção que Ele já determinou para mim. E o tempo que isso vai levar? Vai depender de quem? De mim. Olhe para o teu vizinho e diga, de tu. Porque às vezes nós ocorremos no erro de imaginar, não está demorando. Ou é no tempo de Deus. E na verdade é no tempo de Deus, mas o tempo de Deus é agora. Coisas vão acontecer, mas coisas do que diz respeito aos o que recebemos de Cristo já aconteceu. Jesus, quando Ele chegou naquele momento da vida dele, Ele disse, estar consumado. Está feito. Mas tem coisas que vamos receber de acordo com o nosso empenho, com a nossa entrega, com aquilo que nos colocamos na condição de receber. Tem uma música que diz assim, eu não morrerei enquanto as promessas não se cumprir. Quem lembra dessa música? E muitos crentes estão morrendo e não estão se cumprindo. Por quê? Porque não se colocam debaixo do guarda-chuva de Deus, da promessa de Deus. E Deus é um Deus de princípios, queridos. Deus não faz nada que não esteja de acordo com os seus princípios. E muitos de nós, às vezes, demoramos a receber aquilo que é nosso por direito,
por não atentarmos aos princípios, aos detalhes, às pequenas coisas. Bendito seja Deus, querido. Eu sei que, assim como Deus falou comigo, nós não somos obras do acaso. Nós não fomos gerados por um erro dos nossos pais. Nós somos gerados, planejados pelo próprio Deus. Cada um de nós, com as nossas falhas, nossas limitações, nossos medos, mas cada um de nós foi planejado por Deus e capacitado para cumprir aquilo que Ele já preparou para nós. Então, o mesmo Deus que nos escolheu, ainda no ventre da nossa mãe, o mesmo Deus que nos separou, é o mesmo Deus que nos capacita para cumprir aquilo que Ele já determinou. Mas por que nós muitas vezes temos tantas dúvidas, tantos medos, tantas porquês? E nessa manhã, nós vamos sair daqui um pouco mais crente do que entramos. Não por mim, mas através de mim. Olha que ousadia essa que eu acabei de falar aqui. Você vai sair daqui hoje um pouco mais crente através de mim. Porque a partir do momento que eu estou aqui, fui escolhido por Deus para estar aqui, eu sou um canal que através de mim vai inundar para a tua vida. Se você não crê assim, mas eu creio. Cada pessoa que sobe aqui para ministrar é como se fosse um cano que está ligado em Deus e uma torneira que está disponível para cada um de nós beber dessa água que está sendo derramada. Nós temos de sair das nossas casas e vir para o culto com essa certeza no nosso coração. Não é só uma reunião. Não é só para mostrar esse blazer bonito. Não é só eu vim aqui para cumprir tabela para o pastor me ver. Não, eu vim aqui porque eu vou beber da água que Deus vai derramar na minha vida nessa manhã. Jesus disse para aquela mulher: da água que eu te der, jamais você terá sede. Sabe, hoje, nessa manhã, queridos, nós vamos sair daqui com certeza, capacitados para cumprir o nosso propósito. Não só sabendo qual é, mas capacitados para cumprir. Às vezes, se eu quero confessar isso diante de você, às vezes eu olho para o meu propósito, ou melhor, para o propósito de Deus em mim, e eu chego a assustar. Porque eu olho para a minha capacidade humana, e quando eu penso na minha capacidade humana, e olho para o tamanho do projeto que Deus tem através de mim, eu digo, eu não sou capaz. Mas aí eu vou para a Bíblia e entendo que o mesmo Deus que chamou é o Deus que já capacitou. Por isso que eu disse aqui, eu não estou aqui na minha inteligência, ou só na minha inteligência. Eu não estou aqui simplesmente falando de conhecimento, ou só de conhecimento do que eu já sei da Bíblia. Eu estou aqui, especialmente nessa manhã, dependendo dEle, para derramar em você aquilo que já está em mim. Pires, você tem consciência do que você está dizendo? Sim, e eu quero ir mais além. Aquilo que já está em você é capaz de transformar as vidas que estão à sua volta. O bom depósito, que é você, está cheio o suficiente para inundar vidas que estão perdidas e sem direção aí fora.
Guarda bem isso no seu coração, querido. Você não foi chamado simplesmente ou tão somente para ir para o céu. Isso já era o máximo que nós poderíamos merecer. Mas sabe o que é que acontece? Você foi chamado para ir para o céu e levar pessoas também para o céu. Ou seja, você foi chamado para mudar a rotina da terra, para transformar vidas. Você foi chamado, nós fomos chamados para transformar esse lugar que vivemos. Quando o Senhor foi falar a oração do Pai Nosso, ele foi bem específico quando ele disse: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, seja feita aqui na terra como ela é feita no céu. Nós não podemos nos conformar com o quadro que está apresentado para nós. Se você for assistir um jornal, é só tragédia, é caos. Se você for no supermercado, você se assusta com o preço do café, por exemplo. Mas nós não estamos dependendo do preço do café. Nós não dependemos de Lula para sobreviver. Nós dependemos do Deus que tanto bota como tira. Sabe, tem um rei Ezequias, que ele recebeu uma notícia que um rei poderoso estava vindo sobre ele. E ele se desesperou, porque ele olhou para o tamanho do exército que ele estava responsável, e ele soube da notícia que aquele rei já tinha destruído muitos reis, tão poderoso, ou bem mais poderoso do que ele. E ele se desesperou. Mas sabe o que é que acontece? Ele apresentou a causa para quem podia resolver. Então você está com algo impossível de se resolver? Está com algo grande demais, que você olha e vê que não tem saída, apresenta para quem pode resolver. Sabe, não deixa que as distrações, ou que as circunstâncias que é apresentada para você, desvie o teu foco do que verdadeiramente você tem para fazer nessa terra. Você não veio a essa terra só para ter sucesso na sua vida pessoal. Você não veio a essa terra para ter um nome de destaque, apesar que isso também faz parte do pacote. Mas sabe, querido, sabe por quê Deus levantou um homem na condição de Paulo? Porque Paulo era o único que ia ter acesso a algumas pessoas. Que Deus está derramando no meu coração agora para dizer para você: sabe por que o teu sucesso? É para você alcançar pessoas que não pode ser alcançado por uma pessoa simples. Deus está falando com pessoas nessa manhã, dizendo o seguinte: o que você tem é suficiente para mudar destinos, histórias da eternidade. O que Deus derramou em você, querido, é capaz. Sabe por que tanta luta, tanta prova, tantos empecilhos, tantas distrações que é apresentado para você? Para te desviar do foco, do verdadeiro propósito que Deus já determinou para você. Não se deixe ser atraído por isso que está sendo apresentado para você. Entenda, Ele já te escolheu. Nós fomos eleitos nele. Tem alguns versículos que nós vamos meditar aqui. Você foi criado com um propósito. E esse propósito não vai ser aperfeiçoado por você, ou não vai ser melhorado em você. Esse propósito, ele é perfeito. Nós só precisamos entender, ter clareza do que ele quer, e isso só vai ser possível através da palavra. Tendo clareza do que Deus quer, é por isso que eu falei no começo. Quando eu olho para o meu propósito, para aquilo que Deus determinou para mim, eu assusto. Isso não é só de agora, é desde o começo.
Porque eu olho para a minha capacidade e eu digo, Senhor, por que tu não escolheu outro? Mais capaz do que eu? E aí o Senhor disse, eu escolhi outros, para outros propósitos, com outros chamados, mas você vai fazer aquilo que eu já determinei para você. Então, em vez de me questionar e ficar perguntando, perdendo tempo, por que eu, Senhor? Eu quero te encorajar nessa manhã a dizer, eis-me aqui, Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Eis aqui o servo do Senhor. Eis aqui a serva do Senhor. Mesmo dizendo, Maria disse, mesmo ela reconhecendo, mas eu não conheço o homem. Em outras palavras, isso é impossível, porque eu não sou casada. E aí veio a palavra, através de ti vai vir o Salvador. Isso não vai ser obra humana, isso vai ser obra do Espírito. Na mesma forma eu te digo nessa manhã, tem coisas que não vai ser natural, vai ser sobrenatural, a partir da sua atitude natural de dizer, eis-me aqui, Senhor. Porque não pense, querido, que Deus vai forçar nada na nossa vida. Se eu não quiser me colocar na posição, Ele vai levantar outro, e quem vai perder sou eu. Eu não sou a última Coca-Cola do deserto. Eu sou uma das Coca-Cola do deserto. Mas tem coca muito mais gelada do que eu. Mas sabe de uma coisa? Eu estou aqui nessa manhã para dizer para Deus, eis-me aqui, cumpra-se em mim a tua vontade, Senhor. Não importa o que as pessoas vão pensar, não importa o que as pessoas vão dizer, o que importa é, eis-me aqui, Senhor. Cumpra-se em mim a tua vontade. Exaltado seja o nome de Jesus. Jeremias 1,5 está dizendo assim, antes de formá-lo no ventre, eu te escolhi. Antes de você ser pensado pelos seus pais, Deus já tinha escolhido. Exaltado seja o nome de Jesus. Efésios 1:4 e 5 diz assim, Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Sabe, quando o diabo enganou Eva, e Eva apresentou para Adão, o diabo pensou que tinha vencido, mas Deus já tinha preparado um plano. Eu quero trazer algo nessa manhã que Deus derramou no meu coração. Deus não é pego de surpresa, querido. Deus já sabe o que vai acontecer. Ele não foi surpreendido. E agora, o que é que eu vou fazer? O diabo me deu uma rasteira? Não. Deus, quando chegou lá, ele disse, olha, vai acontecer assim, a mulher vai assim, o descendente da mulher vai pisar na tua cabeça, já disse tudo o que ia acontecer, porque ele já tinha preparado. Às vezes a gente pensa que pega Deus de surpresa, e agora Deus se decepcionou comigo, não vou mais para a igreja porque eu errei. Deus se decepcionou comigo. Ei, Deus conhece os teus limites, Deus conhece as tuas falhas, e Ele te ajuda quando você se coloca na posição e diz, Pai, estou querendo pecar, me ajuda para que eu não peque. Porque às vezes a gente imagina assim, não, eu vou fazer aqui escondido, e não é mérito nosso. O homem que era segundo o coração de Deus, Davi, correu por esse caminho, ele entrou por essas veredas e errou, e teve consequências para a vida inteira. Sabe, Davi tem toda aquela consequência, até a ponto do profeta chegar a apresentar para ele, olha, tinha um rei que tinha muitas posses, e tinha um que tinha apenas uma ovelhinha, ele foi lá, matou e comeu. Davi, cheio de justiça própria, disse o seguinte, esse homem é digno de morte. Aí o profeta olhou para ele e disse, esse homem é tu, rei. Aí
Davi reconheceu a sua insignificância enquanto homem, enquanto justiça própria, se arrependeu de fato, teve consequência dos seus atos, mas ele voltou para o propósito de Deus, e o nome do Senhor foi exaltado através da vida dele. Eu quero nessa manhã, querido, dizer para você, não se baseie ou não se pare no seu erro. Pare no Deus, ou se apegue ao Deus que pode mudar histórias, querido. Não importa o quanto você tenha errado até hoje, o quanto você tenha passado momentos de altos e baixos. Não importa se o teu adversário já disse que você não tem jeito, não vale a pena, não vai chegar a lugar nenhum. Nessa manhã eu quero dizer para você, tem jeito sim. Tem jeito sim. Sabe por quê? Porque o Deus que muda a história é o mesmo hoje, assim como ele era no passado. Ele, através de você, assim como aconteceu na vida de tantos homens de Deus, que fracassaram por alguns momentos, mas não permaneceram caídos. Eles levantaram e disseram, eis-me aqui, Senhor. Volto ao propósito e quero nesse momento entregar novamente o meu coração diante de Ti. Sabe, eu tenho visto muitas pessoas que começaram muito bem, mas durante o caminho eles tropeçaram. E hoje estão debaixo de acusações, debaixo de palavras, de pensamentos que não vale a pena porque vai fracassar novamente. Ei, é mentira do diabo. O fato de termos errado não significa que vamos permanecer no erro. O fato de fracassarmos em alguns momentos, quantos são os homens e mulheres de Deus que por alguns momentos tropeçaram? Mas você vê a história do próprio Abraão, sabe, o exemplo de fé, de obediência, quando a palavra diz que Deus diz, sai da tua terra, do meio da sua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei, e ele simplesmente foi. Mas esse simplesmente foi não significa que ele permaneceu 100% em todos os momentos. Ele teve falhas, sim. Mas qual a diferença de Abraão para os que fracassaram? Abraão permaneceu dando glória, reconhecendo quem Deus era e se colocando na posição de cumprir o propósito. Então, se nessa manhã você chegou aqui achando que não ia chegar aonde Deus já falou para você, eu quero dizer que, assim como Abraão, continua dando glória, apresentando a glória a quem é devida, e ele vai transformar quadros e situações na sua vida. Não importa o tamanho, não importa quão difícil esteja, o que importa é o Deus que pode e quer mudar esse quadro. Jesus estava no caminho, pregando a palavra do Senhor, apresentando a vontade do Pai, e de repente chegou os leprosos. Ele disse, Senhor, se tu queres, tu podes me curar. Jesus disse, quero, seja limpo. Por quê? Porque essa era a missão que ele tinha vindo aqui. Ele sabia, ele disse, a minha vontade, ou o meu alimento, é fazer a vontade do meu Pai. Jesus tinha convicção de quem ele era, mas mesmo sendo Jesus, sendo quem ele era, ao chegar diante do que ele ia passar, ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. A humanidade de Jesus mostrando ali para nós, que a humanidade era verdadeira, mas ao mesmo tempo Jesus tinha convicção quem ele era. Ele sabia que ele não era um ser humano normal, ou simplesmente um ser humano. Ele sabia da sua missão e do seu propósito. Ele disse, Pai, todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Tem momentos na minha e na tua vida que a gente vai ter de fazer essa oração. Pai, seja feita a tua vontade e não a minha.
Porque tem momentos na nossa vida que a nossa expectativa, ou o que nós queremos, ou o que a nossa carne quer, é fugir, é nos acomodar, é deixar para lá. Não, Deus, manda outro. Mas nessa manhã Deus está dizendo para você, é você mesmo. Eu não vou mandar outro, é você mesmo. Sabe, tem situação que a gente fica, Senhor, manda outro, manda alguém melhor do que eu. Mas a gente deve fazer essa oração, porque nós estamos ainda na carne, mas ao mesmo tempo devemos dizer, Senhor, me perdoa. Não seja feita a minha vontade, Pai, seja feita a tua. Eu estou com medo, eu estou assim, seja sincero diante de Deus, querido. Abre o teu coração, porque Ele conhece tudo. Abre o teu coração e diga, Pai, eu estou pensando em pecar, isso está atraindo os meus olhos, mas Senhor, tira isso de mim, porque eu sei que isso não é a tua vontade para a minha vida. Cumpra-se em mim, Senhor, a tua vontade. Não deixa que eu olhe para a direita nem para a esquerda. Nós não devemos ocorrer pelo mesmo erro de Davi. Deixar Deus usar o profeta. Deixa Deus usar o Espírito Santo. Olha que profundo Deus acabou de nos falar. Deus não precisa levantar um profeta para ir até você, colocar a mão na tua cabeça e dizer os planos dele para a tua vida. Apesar que ele pode fazer isso, ele tem poder para isso. Ele pode usar a palavra e o Espírito que já está dentro de você. Eu não sei qual é o teu propósito, ou aquilo que Deus já predestinou para a sua vida. Mas eu quero te dar uma notícia nessa manhã. Isso só vai acontecer se você tomar uma posição e dizer, eis-me aqui, Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Não adianta simplesmente conhecer. Nós temos de entrar. Quando você está com sede, a sua geladeira está cheia de água gelada, não adianta simplesmente você mentalizar. Estou com sede, a água venha. Não, você tem de ir lá, pegar um copo, abrir a geladeira e beber. Nessa manhã Deus está dizendo para nós, tem coisas que você tem de levantar da cadeira e ir. Eu vou repetir. Tem coisas que você tem de levantar da cadeira e seguir. Exaltado seja o nome de Jesus. A palavra de Deus é o mapa, querido. Sabe, quando eu vou para alguns lugares e eu não sei a rua, eu sei onde é o lugar, mas não sei pegar o caminho certo. Eu coloco lá no Google. E o Google me dá a direção, a melhor direção que ele, do satélite, entende que é a melhor. Mas minha esposa estava dizendo esse dia, Netinho, por que você coloca no Google que você nunca obedece? É verdade que algumas vezes eu obedeço, quando eu não conheço a rota. Mas algumas vezes, que eu sei que aquele percurso vai demorar mais, vai ter mais trânsito, é um pouco mais longo, e eu sei o caminho certo, eu vou no caminho certo. Mas sabe o que é que acontece? Às vezes, eu me dou mal. Porque naquele percurso tem uma via interditada. E eu não consigo passar. E eu tenho de voltar. E às vezes demora mais. Você pegou isso que Deus falou para você? Às vezes demora mais do que se eu tivesse obedecido. Algumas vezes eu tenho sucesso. Mas algumas vezes não. Então quero nessa manhã dizer para você, não arrisca, crente. Vai no GPS de Deus.
Pode ter algumas vias interditadas e vai causar algum dano na tua vida. Estava interditada essa via que desce dos bancários para vir para cá esses dias, né? E eu coloquei no mapa, eu vinha do centro, vinha para cá. E aí o que é que acontece? O Google me mandou ir lá pelos bancários, lá por trás do shopping. Eu disse, vou nada. Por aqui é bem pertinho, eu conheço o caminho. E eu vinha achando estranho porque não tinha fluxo de carro vindo para cá. Eu disse, gente, está ali, por que o Google está me mandando ir para ali? Vou é por aqui. Quando eu cheguei, que entrei, o abismo, as barreiras. Lá vai eu voltar, fazer a curva no meio da ladeira, voltar e agora pegar o percurso certo. Não arrisca. Fica com o propósito. Não queira aperfeiçoar aquilo que já é perfeito. Não queira aperfeiçoar aquilo que já é perfeito. Simplesmente se entrega. Se deixa ser moldado, transformado por alguém que te fez, te formou. Desde o ventre da tua mãe, ele já te conhece. Ele te conhece mais do que tua mãe, teu pai, tua esposa, teu esposo. Ele te conhece mais do que você mesmo. Ele sabe cada tremor que tem no teu coração. Ele sabe cada falha de caráter que ainda há em nós. Ele conhece cada vestígio da velha criatura. Ele sabe. Mas Ele quer olhar para mim e para você e poder dizer, entra, servo fiel. Aqui está aquilo que foi preparado para você. Sabe, querido, vai ter dois tipos de pessoas que vão chegar diante do Senhor. Um tipo de pessoa vai chegar e vai apresentar as obras. Vai chegar e vai dizer, Senhor, em teu nome eu curei enfermos. Eu expulsei demônios, eu falei novas línguas. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. E o Senhor não vai dizer que é mentira. Mas vai ter outro tipo de pessoa que vai chegar e vai apresentar ao Senhor. E vai dizer, Senhor, eu também fiz isso. E esses dois tipos de pessoa, o Senhor vai dizer, para um tipo, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E outra classe de pessoas, que eu quero que nós estejamos todos lá, Ele vai dizer, entra. Possua, que já foi preparado para vocês. Vinde benditos do meu Pai. Possuí o que já é teu por direito. Eu quero ter sucesso na minha vida financeira. Eu quero ter sucesso na minha vida pessoal. Eu quero ter muito sucesso na minha vida como marido, como pai, como profissional. Mas eu não quero que nada disso possa estar à frente do propósito que Deus já determinou para a minha vida. E eu já sei qual é. O meu propósito é arrancar vidas que estão indo para o inferno, libertar das garras do diabo e apresentar ao Senhor e diga, aqui estão os meus irmãos, Pai. Jesus, quando estava aqui, Ele disse, vocês farão obras maiores do que eu faço, porque farão em meu nome. Então para de uma falsa humildade, se sentir o coitadinho, querido. Nós não somos o bichinho, o vermezinho do bichinho de Jacó. Está na hora de nós nos levantarmos como verdadeiramente quem somos, soldados. Sabe, eu gosto muito da expressão que diz o seguinte, que a igreja, ao chegarmos à igreja, ela é apresentada para nós como um hospital, que cura nossas feridas, mas a igreja tem um novo departamento. E esse agora não é mais um hospital, ela se transforma em um quartel. E nessa manhã,
Eu não sei se você está chegando na igreja hospital ou se você já está na fase do quartel, do exército preparado para ir para a batalha. Eu não sei qual nível você está. Enfermo, precisando de ajuda ou capacitado por Deus para povoar o céu. O meu tempo está se esgotando, mas eu quero falar algumas coisas que Deus... Aleluia. O propósito é individual ou coletivo. E antes de eu encerrar, eu quero chamar pessoas que ainda não têm 100% de clareza do que Deus quer. E eu quero chamar pessoas aqui à frente também que já sabem desse propósito, mas precisa de Deus, direção, força para ir à frente. Então vá preparando o teu coração, porque antes de eu encerrar, eu quero chamar vocês aqui na frente, que ainda não têm clareza, mas que já têm clareza. E essas duas pessoas precisam de oração nessa manhã. Porque as duas estão no mesmo lugar. Aqui ainda não sabe, como aqui já sabe, mas ainda não tem essa certeza das ferramentas certas. E olha que só vem aqui à frente quem verdadeiramente quer mudança. Porque a carne vai dizer, eu vou me expor. O que o pastor vai pensar de mim, que eu ainda não tenho essa clareza? O que o pastor vai pensar de mim? É para quem verdadeiramente quer sair daqui com essa certeza. Talvez venha poucas pessoas, mas aqui vier, vai sair daqui com a clareza e com a certeza que já foi derramado no coração. Oh, aleluia. Aleluia. Olha o seguinte, o propósito é individual ou é desenvolvido, ao mesmo tempo que é individual, ele é desenvolvido através da obediência e da fé. Como é que eu posso colocar o propósito de Deus em prática? Obedecendo. Como é que eu posso usufruir do pacote que já vem me incapacitando ou me incapacitar para cumprir? Obedecendo. Nas pequenas coisas. Não queira começar ressuscitando um morto. Queira começar dando um abraço em alguém que está precisando de um abraço. Que a gente imagina assim, o que as pessoas vão pensar se eu for abraçar fulana? Às vezes aquela pessoa está literalmente precisando só do seu abraço, como resposta de uma oração que ela fez em casa. E se você não obedecer a essa ordem dada por Deus, como você vai obedecer quando Ele mandar você orar por um defunto? Todo mundo chorando, você chega lá e diz, ei, eu creio em Deus, vou orar. O defunto vai levantar. Se você não obedece, quando Deus te manda, dá um abraço. Eu queria convidar o louvor. Aleluia. Sem a fé, nós não vamos a lugar algum. Mas a fé requer ação correspondente a ela. Sem fé, nós não vamos a lugar algum. Agora, é impossível eu dizer que tenho fé se eu não tiver uma ação correspondente a essa fé. Como é que eu vou agora seguir aquilo que Deus determinou para mim? Se eu não fizer as pequenas coisas. Então começa nas pequenas coisas. E Deus vai elevando o nível. Você vai subindo de fase. Eu queria te convidar a ficar de pé. Eu não sei como
você tem respondido ao chamado de Deus? Eu sei do meu. E às vezes eu tenho tremido na base. Eu não estou aqui querendo dizer para você que eu sou 100%. Algumas vezes eu tenho tremido na base. Mas algum tempo atrás, eu fiz um voto para o Senhor. Eu disse: Senhor, o que tu me mandar fazer, eu farei. Mesmo que eu não compreenda, onde tu me mandar ir, eu irei. Mesmo que eu não seja compreendido, mesmo que eu tenha dúvida, mesmo que eu tenha medo. E sempre que eu sou convidado a ministrar, não importa onde seja, se é num velório, se é num casamento, se é numa praça, se é na igreja, eu sei que não depende exclusivamente de mim, querido.